Queridos, bom dia. Para aqueles que ainda não falei bom dia. Os irmãos que chegaram mais recente aqui na nossa transmissão, que Deus abençoe vocês. Hoje nós estamos iniciando mais uma série de mensagens aqui na do Alto. Todo dia, em todo lugar, uma igreja simples, comprometida com a missão. Vemos a Mauro falando sobre a questão dos dízimos, das ofertas, só mencionando algo que Deus tem feito através da nossa igreja, a possibilidade de ajudarmos algumas pessoas. Nos últimos 2 meses, agora, nós investimos cerca de, ou quase, R$7.000 em servir pessoas, ajudar pessoas. Nós estamos começando apenas a nossa igreja. Nós estamos no 2º ano de plantação da nossa igreja e um tempo de pandemia. Mas veja como que Deus ele tem nos abençoado, nos dado a oportunidade de servir e de abençoar pessoas, porque essa é a nossa prioridade. Depois, quando nós entendemos essas prioridades, nós entendemos que é importante, como vocês estão vendo toda essa estrutura, cada dia melhor, e só lembrando que isso, graças a Deus, tem sido possível por causa, como o Zé Mauro falou, muito bem, por conta dos nossos irmãos, da fidelidade dos nossos irmãos, da unidade da nossa igreja. Algum tempo atrás nós precisamos fazer uma compra de algo para uma pessoa que estava precisando. Nós não pedimos, não colocamos pedido no grupo, nada disso. Apenas procurei a pessoa que colocou e falei, olha, nós queremos doar. E ela olhou e falou assim, mas pastor, a igreja, vocês querem doar, mas já outras pessoas da igreja me procuraram querendo doar também. Eu falei, uai, é mesmo? Espontaneamente, assim, justamente. E aí, então, nós compramos, e aquilo que nós esperávamos arrecadou o dobro. Então, nós iríamos comprar ou fazer uma doação de uma qualidade X, conseguimos fazer Y. De forma que nós não falamos, não pedimos, não colocamos lá no grupo, nada disso. Mas veja como que Deus tem trabalhado em nossa igreja. Isso assim enche o nosso coração de alegria e de esperança, porque é isso mesmo. Cada vez mais, neste tempo tão diferente que nós estamos vivendo, neste tempo de pandemia, nós precisamos repensar algumas coisas e pensar a respeito da Igreja de Cristo. É sobre isso que nós vamos falar nessa série, da Igreja, de quem nós somos, todos os dias, em todos os lugares, fazendo parte da Igreja do povo de Deus. Agora, nas minhas férias, e só uma observação, vocês já escutaram pregação de pastor depois que retorna das férias? É muito demorada, porque a gente volta assim, muito animado para pregar. A gente volta muito empolgado, eu estava com saudade de estar aqui, então a gente pode sentar, esperar, está um clima bem fresco aqui, né? Bem agradável. Vocês que estão nos acompanhando de casa, já pode deixar o fogo mais baixo, se por acaso estiver mexendo lá na cozinha. Recomendo que fique aí conosco neste tempo, mas neste tempo de férias, lendo alguns noticiários, navegando um pouco na internet, eu caí no site da BBC, que trazia um artigo que era o resultado de trazer uma matéria que era resultado de um artigo que a inteligência americana ela publicou. Eles publicam esse artigo a cada 4 anos, com base em algumas pesquisas que eles fazem com mais 17 órgãos governamentais americanos. Então eles publicam esse artigo falando sobre as tendências globais. E o título da matéria da BBC era O Futuro Sombrio Previsto por Agência de Inteligência dos Estados Unidos para o Mundo em 2040. E quando eu vi esse título eu falei, pode piorar? Não é possível, gente, que vai ter alguma coisa. E o título do artigo da inteligência americana é Tendências Globais 2040, um mundo mais disputado. Só uma observação. Este mesmo grupo, em 2017, publicou um artigo falando que
o mundo poderia passar por uma pandemia até 2023. E as pessoas não iriam poder mais viajar como estava acontecendo. E aí quando eu li isso, eu falei, não é possível, gente. Acertou, miserável. O negócio, não é que o pessoal, de fato... E aí o artigo deles diz, e o futuro é sombrio. O estudo alerta para uma volatilidade política e crescente competição internacional ou mesmo conflito. E aqui eles falam o risco disso por conta que as democracias elas estão fragilizadas. Por conta de um mundo polarizado e por conta das últimas eleições nos Estados Unidos, tudo que nós vimos lá e que muitos, um grupo, um extremo grupo pensa do que aconteceu, e eu sei que muitas pessoas também, por conta dessa polarização, a internet, a influência da internet, a informação das pessoas de expressar o seu pensamento, colocam em xeque as democracias. A pandemia, que foi a grande ruptura do século para nós, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou, e agora então, depois da pandemia, o pensamento vai ser outro, e por conta das competições geopolíticas. Então eles falam de alguns conflitos, eles falam de um futuro muito mais difícil. E aí, eu fiquei pensando, então, em uma realidade pior do que nós estamos vivendo. Imagina, Lucas, se um dia você chega e recebe a notícia que você não pode mais ir à igreja. Ou que vocês recebem a notícia que vocês não podem mais, por diversos motivos. Vamos colocar aqui, eu sei que o Jota gosta de conversar sobre as teorias, a teoria da conspiração, né, Jota? Depois, possivelmente, ele vai querer debater, conversar sobre, gente. Mas vamos pensar aqui em algo bem extremo. Acontece uma guerra. E agora, se acontecer uma guerra, nós sabemos que vai ser nuclear. Estou aprofundando, hein, gente? Deixa eu misturar um pouquinho com os filmes da Marvel aqui, a influência. Mas pensa que isso tudo, que essa realidade, então, que eles falaram, resulte em uma realidade que nós não podemos mais ir à igreja. Nós não podemos mais sair de casa. O mundo mudou completamente. Essa pandemia fez algo muito interessante com os cristãos. Separou os cristãos, aqueles que são de fato, aqueles que estão para servir todos os dias, em todos os lugares, e aqueles também que são templistas. Eu não estou diminuindo a importância de estarmos aqui, porque hoje nós retornamos com mais intensidade, divulgamos, nunca proibimos as pessoas de vir, nunca dizemos que estávamos fechados neste tempo, mas estávamos recomendando que as pessoas ficassem em casa. Hoje nós acabamos de convidar as pessoas para estarem conosco aqui, mas pensa comigo em uma realidade onde isso também não poderia acontecer. E como eu disse, não estou diminuindo, gente, a importância do tempo de estarmos juntos aqui. É extremamente importante a comunhão, o estarmos juntos, o louvor. Eu estou assim, depois das férias, eu quero acabar o culto, ir lá para a porta e dar um abraço em todo mundo aqui, mas a gente sabe que isso não será possível neste momento. É extremamente importante. Mas, como ficaria a igreja? Como que nós continuaríamos a ser igreja, a ser o povo de Deus, a fazer parte da comunidade dos santos, em uma possibilidade como esta? E aqui eu quero lembrar uma frase do neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl, que ele diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Esse homem, ele viveu parte da sua vida em um centro de concentração, não. Como é que chamava? Onde o pessoal ficava preso na Segunda Guerra, não era um centro de concentração.
Um campo de concentração. Obrigado, tá vendo, gente? Foi o Jota ali que me ajudou, tá vendo, gente? Eu olhei para o uso aqui, ó, mas eu sou um pouco surdo, viu, gente? Então esse negócio da pandemia, assim, já teve que abaixar, fiz uma leitura labial e eu compreendi o que ele estava falando ali. Quando vocês quiserem saber alguma coisa, consulta o Jota, viu, gente? Inclusive, tá? Então, ele viveu parte de sua vida em um campo de concentração, e o que ele diz encaixa justamente no que nós estamos passando. Porque quando nós sabemos o porquê somos igreja, quando nós sabemos como que nós chegamos até aqui, por que Cristo nos alcançou e nos resgatou e nos chamou para fazer parte de um povo, quando nós entendemos essa identidade, a igreja de Cristo vai enfrentar qualquer como. E ele continua falando algo muito interessante. Cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm razão pela qual viver. Esse é um retrato muito forte da nossa geração. Nunca tivemos uma geração com tantos recursos, com tanto acesso à informação, com tanta possibilidade de compartilhar algo, de interagir com as pessoas, de absorver conhecimento, de obter recursos, de mudar de vida. Se alguém está vivendo, está procurando recursos, entra na internet, procura alguns cursos, consegue mudar a sua carreira, a trabalhar agora em outro lugar do mundo neste tempo. Mas o que nós encontramos muitas vezes são pessoas que não entendem a razão por que estão vivendo. Talvez corremos o risco de vivermos uma vida cristã sem saber a razão dela, sem saber por que estamos aqui, sem saber qual é a nossa missão. Então, de segunda a sábado, o que nós estamos fazendo no mundo. Por isso é importante nós pararmos para pensar nesta série de mensagens todo dia, em todo lugar. Eu quero meditar com você na carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 13, a respeito do tema Fundamentos do Comprometimento com a Missão. Nós vamos olhar para esse texto de Paulo e nós vamos ver alguns fundamentos. Por que podemos nos comprometer com essa missão? O que Deus ele fez através da obra do seu Filho Cristo Jesus, que nos chama agora, então, a sermos parte do seu povo, a igreja de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao versículo 13. A palavra do Senhor, ela diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua promessa, da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Necessitamos, ó Deus, carecemos
Que o Senhor, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, toque em nossos corações, para que possamos compreender a profundidade, a beleza dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Como nós já falamos outras vezes aqui, em outros momentos, lendo a carta de Paulo à igreja em Éfeso, quero lembrar aqui alguns pontos. Éfeso era uma cidade muito importante do Império Romano. Um grande centro econômico ali naquela região. Uma cidade-chave para os romanos por conta da economia, por conta das pessoas que moravam ali. Eles enviavam para aquelas cidades alguns soldados, veteranos, pessoas importantes moravam nesta cidade. Para os gregos, uma cidade importantíssima, porque era um centro filosófico, um centro religioso ali, onde ficava também o templo da deusa Diana, ou da deusa Ártemis, um grande centro religioso, rota de entrada de comércio para a Ásia Menor. Uma cidade estratégica, uma cidade muito importante, uma cidade que esbanjava riqueza e glória. As pessoas gostavam de falar a respeito disso. Os romanos gostavam de conversar a respeito do triunfo de suas batalhas e tudo que eles adquiriram com as grandes lutas que eles participavam. Por outro lado, os gregos, com a sua enorme sabedoria, colocando a sua riqueza nessas coisas, e pessoas do mundo inteiro daquela região passavam por ali, transitavam por ali, giravam muito dinheiro. Se fosse hoje, talvez essa seria assim uma grande cidade onde tem uma bolsa aí de valores. O que Paulo ele vai fazer nesta carta, ele vai falar da importância de fazer parte do povo de Deus. A importância de sermos igreja, do privilégio de sermos igreja, de fazermos parte deste povo, que é o povo de Deus aqui. E Paulo ele vai confrontar essa realidade de tantas riquezas e glória que essa cidade esbanjava. Paulo ele vai trazer as riquezas de Cristo, o que de fato é precioso, o que de fato tem valor, e qual o valor daquilo que Cristo fez, da obra de Cristo em nossas vidas, e qual o resultado dela, e quão valoroso é poder fazer parte deste povo. E é isso que Paulo, quando nós olhamos no capítulo 3, no versículo 9, ele diz: a mim, o menor de todos os tantos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja como Paulo ele entendia a profundidade, a beleza da riqueza do evangelho de Cristo Jesus. E o que esta carta talvez vai tratar alguns problemas em relação à unidade, algumas questões ali, mas o ponto principal dessa carta é justamente falar a respeito das riquezas de Cristo e da riqueza de fazer parte do povo de Deus. E quando eu vejo este pequeno bloco de texto que nós lemos aqui, eu encontro os fundamentos para aquilo que é a nossa missão. Os fundamentos que precisamos entender para que possamos nos comprometer com a igreja, com a missão, com aquilo que Deus ele está fazendo no mundo. E o primeiro fundamento que eu encontro aqui no versículo 1 é louvor a Deus. Veja como Paulo ele começa: bendito, louvado o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo já está introduzindo a obra de Cristo, falando a respeito da identidade dele. O Deus e Pai, falando da natureza divina de Cristo, mas falando também da humanidade de Cristo aqui. Paulo já está introduzindo e agradecendo a Deus justamente por isso. Sabe o que está no centro da missão?
Sabe o que está no centro da nossa vocação? O que precisa estar é o louvor. É uma vida de louvor. É olhar, Paulo começa bendito, essa primeira palavra é como se fosse uma pequena bola de neve que Paulo ele lança agora em uma montanha. E ela vai passar, essa pequena palavra, ela vai passar por toda a carta. Na primeira parte da carta, onde Paulo vai tratar mais de assuntos teológicos, e onde essa bola de neve ela vai crescendo, esse sentimento de gratidão, olhando para a obra de Cristo, para o que Ele fez, isso vai crescendo, impacta a vida desses irmãos. Então Paulo começa a falar nesta carta da prática cristã. Mas aqui, primeira palavra deste versículo aqui, no versículo 3, bendito, é importantíssimo para a nossa missão, para entender o que nós estamos fazendo, qual o chamado de Deus para o seu povo. E quando nós olhamos, o propósito de Deus não mudou por causa do pecado. Deus não foi pego de surpresa e teve que redesenhar o seu propósito, a sua estrutura. Antes, Ele já preparou todas as coisas desde a criação, quando Ele criou um homem para a sua glória, para o seu louvor, para ser o seu representante. Mas esse homem não era suficiente, e ele pecou. Então Deus chama um povo, mas também que não era suficiente. Então Deus envia o seu Filho, Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus, plenamente santo, sem nenhum pecado. Ele vem e paga o preço pelos nossos pecados, morre, mas ressuscita em glória. E Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada, para que então pudéssemos seguir em louvor, para que então pudéssemos seguir bendizendo ao nome do Senhor, vivendo esta nova vida. Se eu falasse de missão aqui hoje, colocasse aqui um vídeo de algumas pessoas passando necessidade lá na África, e falássemos assim: irmãos, nós precisamos fazer missão, veja como as pessoas na África estão morrendo de fome, vamos doar recursos. Talvez isso nos moveria por um sentimento bom, uma comoção, de ajudar alguém, de ajudar ao próximo. Isso faz parte. Mas se eu só fizesse isso, nós não estaríamos olhando para a obra completa de Cristo e o convite para a missão. Se eu chegasse aqui para falar sobre o comprometimento da missão e falar como os missionários estão anunciando o Evangelho de Cristo Jesus e traçasse estratégias de pregação do Evangelho exponenciais, se eu fizesse uma viagem lá para a Coreia, trouxesse as estratégias deles para cá, falasse: olha o que eles estão fazendo, é dessa forma, é 5 passos para a evangelização, é 6 passos para alcançar pessoas, seria um anúncio parcial da missão. Porque, de fato, só vamos cumprir esta missão quando entendemos o que é a essência desta missão. A essência daquilo que Deus Ele nos chamou para fazer, para viver, para a sua honra, para a sua glória. E aí sim, quando nós olhamos para o restante de todo o texto, o que Paulo vai fazer, e essa palavra ecoando, é contagiando esses irmãos com gratidão, fazendo esses irmãos olharem para a obra de Cristo e serem contagiados por tamanha devoção e gratidão a Deus. E aí sim eles podem se mover para a missão. É isso que o João Calvino ele vai falar a respeito desse texto. Ele diz o seguinte: os termos sublimes que ele, Paulo, enaltece a graça de Deus para com os efésios, têm o propósito de despertar a gratidão em seus corações, inflamá-los,
enchê-los até ao transbordamento com essa disposição. É isso que Paulo ele está fazendo. Vamos caminhar e ser igreja todos os dias, em todos os lugares, quando nós entendemos que o nosso propósito é viver para louvor e para a glória do nosso Deus. E aí tudo que nós vamos fazer, isso está debaixo, tudo que nós vamos fazer. E é mais no final, é sobre isso que Paulo vai falar nessa carta. É sobre ser um empresário, é sobre ser um marido, é sobre ser um funcionário, é sobre ser filho. É sobre entender que tudo o que fazemos, fazemos para o Senhor, para a glória dEle. Isso é caminhar em missão neste mundo. Entender que precisamos viver o primeiro fundamento em louvor. O segundo, nós ainda aqui continuamos, versículo 3, um senso de pertencimento. Veja, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E veja como Paulo, ele vai usar aqui a repetição da mesma raiz. Vai usar a mesma raiz de uma palavra, mas em outras duas palavras. Ficou meio confuso, né? Ficou igual a Dilma isso, né, gente? Aqui, né? Isso agora. Eu vou tentar clarear um pouco mais. A mesma raiz, ele repete outras duas vezes do que ele usa para demonstrar a importância disso. A importância de entendermos que a nossa riqueza, aquilo que é precioso, não vem mais deste sistema. Não vem mais dos padrões deste mundo. Devemos lembrar que Paulo está falando por uma cultura que enaltece as riquezas, que enaltece a glória dos homens, que enaltece os feitos, a filosofia dos homens, e Paulo ele vai dizer agora que a nossa bênção vem das regiões celestiais em Cristo, não nas coisas deste sistema, não das coisas deste mundo. É saber, meus irmãos, a quem nós servimos e saber quem nos sustenta. É saber que fazemos parte de um reino. É saber que somos embaixadores deste reino. É saber que somos peregrinos e forasteiros neste mundo. Que não pertencemos a este sistema. Que estamos aqui por causa desta missão. Por causa daquilo que Deus nos chamou. Este é o motivo que a igreja está aqui. Para anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus e a sua glória para todas as nações. Para viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus, todo dia, em todo lugar. E dizer para as pessoas o porquê vivemos dessa forma. Por que trabalhamos dessa forma? Por que servimos dessa forma? Por que fazemos isto? Como fazemos? Porque entendemos que pertencemos a uma pátria celestial em Cristo Jesus. Saber que você é um embaixador do reino de Deus onde você está precisa mudar a forma com que a gente acorda na segunda-feira, gente. Precisa mudar a forma com que nós olhamos para este bairro. Somos embaixadores do reino de Deus aqui neste bairro, nesta cidade, em nosso trabalho, para as pessoas. E não existe, e precisamos anunciar, não achar que somente é a obra do Espírito Santo de Deus que converte. De fato não é você. Não é por você, mas não temos o direito de não anunciar o Evangelho de Cristo Jesus às pessoas, porque somos embaixadores. Quem decide é o Rei. Nós anunciamos. E Ele é quem faz. Ele é quem opera. Ele é quem acrescenta. Primeiro fundamento,
uma vida de louvor, o louvor a Deus. O segundo fundamento, o senso de pertencimento. E o terceiro fundamento, precisamos ter uma clareza da obra de Cristo em nós. E veja como Paulo vai trabalhar aqui com esses irmãos. Eu penso que os primeiros ouvintes dessa carta foram tomados de um sentimento muito interessante aqui. Ao mesmo tempo, uma alegria profunda de conhecer esta realidade, mas ao mesmo tempo um forte sentimento de quão miserável eles são. Porque é dessa forma que eu leio este texto quando eu olho para a obra de Cristo, o que Ele fez. Que obra maravilhosa, que obra linda Jesus operou, e é somente por Ele. Mas quão miserável eu sou, porque eu não posso fazer nada. Não foi nada por mim, não foi nada feito, porque Ele achou graça em algo que eu pudesse oferecer. Mas foi pela bondade, foi pela decisão, foi pelo seu amor que Ele nos alcançou para cumprir o seu propósito. E veja, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E veja que legal a estrutura deste texto. Primeiro ele fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O que Paulo está falando aqui é justamente sobre a doutrina da salvação, da forma em que a acreditamos, da predestinação. Isso parece ser assim, muito confuso para algumas pessoas. Como que Deus Ele escolheu algumas pessoas para a salvação, e é justamente o que Paulo está dizendo. Vocês que foram alcançados, foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, ou seja, vocês não tinham como fazer nada. A história já estava escrita. Não foi porque você fez algo, não foi porque você é mais bonito, ou porque você é mais cheiroso, ou mais interessante, mas é porque a atitude dele em te escolher, é Ele que veio em nossa direção para nos resgatar, para nos salvar. E aqui ele vai colocar para sermos santos. Santo aqui é para ser diferente. Santo é aquilo que é consagrado. Santo é um local que as pessoas passavam na cidade de Éfeso, eles entendiam bem o que era um local santo, um local sagrado, porque eles viam e reconheciam este lugar. E o que Paulo está dizendo é que Deus nos chamou para sermos santos, para sermos diferentes, que as pessoas possam reconhecer que fazemos a diferença, e para sermos irrepreensíveis, sem mancha, sem marca, para que possamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. É tão ruim, meus irmãos, quando vamos anunciar o Evangelho de Cristo Jesus e nós temos algumas manchas, algumas marcas, algumas coisas que nos privam, que nos tiram, que nos desanimam a anunciar, porque somos sujos, marcados por uma vida de pecado, que não busca a santidade, que não busca o Senhor, e então deixamos de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus por causa disso. Mas Ele nos escolheu para um propósito. Toda a predestinação na Bíblia, ela tem um propósito. Sempre quando Deus faz algo, Ele faz com um propósito. E Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, para que possamos anunciar a sua glória, para que possamos viver uma vida de louvor. E essa estrutura que Paulo faz nessa introdução vai se repetir para dizer coisas de formas diferentes. E agora o que Paulo vai dizer é que Ele nos adotou como filhos, que Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus. E aqui, a carta aos Efésios vai falar muito sobre herança, muito sobre riqueza,
e podemos obter esta herança desta riqueza, porque através de Cristo Jesus nós somos co-herdeiros, porque fomos feitos filhos, e agora tem direito, por causa de nós? Não, por meio de Jesus Cristo, porque Ele conquistou, porque Ele morreu e Ele ressuscitou, e Ele está assentado à direita de Deus Pai, e Ele garante que esta herança, nós vamos receber essa herança juntamente com Ele. E quando Paulo fala que Ele nos adotou, eu penso na realidade anterior a esta. Éramos escravos. Éramos escravos do pecado, fadados a viver em um sistema sem escolha de viver de forma diferente. Mas agora nós somos feitos filhos para louvor. Tem um objetivo. É para sermos santos. É para sermos irrepreensíveis. É para louvor da glória de Deus. E não se esqueça do versículo 3, quando Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai. Como que aquela introdução está passando por aqui. Está passando por aqui, está enchendo o coração daqueles ouvintes de gratidão ao ouvirem desta obra, daquilo que Jesus Cristo fez, onde eles estavam, onde eles estão agora, o que Cristo Jesus conquistou. E como eles continuam caminhando, podem continuar caminhando em missão. E aí, por último, nós temos a redenção, a remissão. Nós tínhamos uma dívida. Uma dívida que não podíamos pagar. E o que Paulo está dizendo é que Jesus, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Por causa de nós? Não. Segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza do seu amor, da sua graça, que nos alcançou. Veja que lindo que Paulo, ele está falando aqui. E pense em uma cultura que todas estas palavras aqui eram chaves. Porque alguém que tinha uma dívida com outra pessoa, o nome dela não ia só para o SPC e para o Serasa e depois ela continuava vivendo de qualquer forma, assim. Não! Ela deveria honrar com a sua dívida, senão deveria servir a quem estava devendo. De alguma forma, o que Paulo ele está dizendo é que nós deveríamos servir, nós éramos escravos, porque tinha esse sistema, esse Senhor sobre nós, mas Cristo ele veio, ele nos escolheu, ele nos olhou, nos escolheu por sua graça, por seu amor, nos trouxe para perto, nos adotou como filho, pagando a nossa dívida, nos dando uma nova vida. E esses são os fundamentos para que possamos entender qual é a nossa missão. Porque esses são os fundamentos que apontam para o propósito de Deus em nossas vidas. Está lá no versículo 9 e 10. Desvendamos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. O que ele está dizendo aqui? Aquilo que estava oculto, aquilo que não era conhecido de forma plena, aquilo que já se sabia por alguns homens no Antigo Testamento, como Deus escolheu um povo, como eu disse, o plano dele não mudou, é o mesmo, ele é um Deus em missão neste mundo, como ele revela, através dos profetas, através dos sacerdotes, através dos reis do Antigo Testamento, mas isso agora foi revelado plenamente em Cristo Jesus, e tudo está convergindo para Ele. Toda a história, tudo que aconteceu na criação antes de Cristo, aponta para Cristo Jesus, e agora tudo que está acontecendo aponta novamente para Cristo Jesus, tudo está convergindo para Ele, para o que Ele fez em nossas vidas. E aqui ele vai falar justamente isso, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, naquele momento da vinda de Cristo Jesus, todas as coisas, tanto nos céus como as da terra, estão convergindo para Ele. Se eu pudesse colocar isso num quadro, seria mais ou menos desta forma, aqui.
o povo de Israel, e agora em Cristo Jesus, a igreja de Cristo e toda a história está convergindo para Ele. E o que Paulo está dizendo, fundamentando esses irmãos na missão, trabalhando a identidade desse povo, dizendo quem eles são, que Deus escolheu, os adotou, pagou o preço do pecado de vocês, porque toda a história converge para Ele, e a partir de agora vocês têm que viver entendendo isso, que tudo converge para Ele, tudo aponta para Ele, tudo que nós fazemos aponta para Ele. E se vivemos em uma geração que não tem razão para viver, que não tem um porquê, Cristo é quem nos dá um porquê e uma razão para vivermos, para sermos igreja todo dia, em todo lugar. Não somente aos domingos, quando nós estamos aqui, mas todos os dias. Mas Bernardo, se tudo converge para Cristo, e Ele nos dá razão para viver, como que nós explicamos tudo que estamos enfrentando? Ou, como que nós explicamos a pandemia? Como que nós explicamos 400 mil mortes aqui? Tudo está convergindo para Cristo? A palavra de Deus não diz que as coisas boas estão convergindo para Cristo. É tudo, no céu e na terra. Como que Deus está usando estas coisas para que possamos seguir sendo aperfeiçoados nele. Se tudo converge para Ele, presbítero Zé Mauro, como explicar todo o seu tempo de internação? Por que foi contaminado, que ficou lá internado? Nada na história é sem um motivo ou acaso. Tudo converge para o que Ele está fazendo com o seu povo, com a sua igreja, com os santos, para que possam viver uma vida de louvor, uma vida de gratidão ao Senhor, para que possam seguir em missão. Como que Deus está nos aperfeiçoando. E o que Paulo vai fazer agora, então, dos versículos para frente aqui, do 11 ao 14, é justamente validar estes fundamentos. Se ele trouxe o que é os fundamentos, o que esses fundamentos estão fazendo com a nossa vida, faz parte do propósito, daquilo que Deus está fazendo, Paulo, então, ele vai nos dar as garantias destes fundamentos. E veja, no versículo 11 e versículo 12, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, Ele nos fez herança. Herança. Essa semana estava com um amigo pastor, Fabrini, lá de Niterói. Ele estava falando aqui para os pastores do presbitério, e ele falou algo interessante. Estava ele num congresso da Vinde, onde estavam falando sobre teologia calvinista, e depois de uma mensagem de um certo pastor, ele sentou para almoçar, e na mesa estava com ele Hernandes Dias Lopes. E esse pastor foi falar sobre teologia calvinista, sobre doutrina calvinista. Mas ele se manteve apenas no ponto da depravação total. E ele disse que o Hernandes chegou e sentou na mesa e falou assim: saí dessa pregação sem conseguir ter alegria nenhuma no coração. Só saí tristeza. Parece que essas doutrinas só nos causam tristeza. E aí, gente, sabe uma coisa que eu penso e que é verdade? Muitas vezes nós gostamos dessa parte, né? E principalmente nós, brasileiros, gostamos muito de falar a respeito da depravação total e de como nós não podemos nada. Mas nos esquecemos de falar quem nós somos em Cristo agora. O que Ele fez por nós. E Paulo ele vai dizer justamente a respeito disso, da preciosidade da obra de Cristo em nossas vidas e do valor agora
que nós temos, não em nós mesmos por conta de nós, mas por causa do que Cristo fez, e como isso é precioso. E ele vai falar em sua carta que a igreja é o corpo de Cristo, é o seu edifício, é a sua noiva. E ele está dizendo, está falando isso, e ele repete várias vezes nessa carta para dizer, olha, tudo está convergindo para ele, toda e qualquer situação, para que possamos viver para a glória dele. Veja que predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Ele irá cumprir, irá fazer todas as coisas para que os seus filhos, a sua noiva, a sua igreja cumpram os seus propósitos. Preciso for, ele manda uma pandemia para acordar o povo de Deus, mas ele está cuidando de todas as coisas. Ele está zelando de todas as coisas, está cuidando de tudo. E nós temos essa certeza. E veja aqui, no versículo 13 e 14, ele nos selou. Versículo 13, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tanto tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade. Um selo aqui é algo tão profundo para a época, porque um selo marca uma propriedade, um selo marca um testamento, um selo garante que alguém de fato falou algo que irá cumprir aquilo. E isso que Paulo está dizendo é que ele nos selou, que em meio aos tempos difíceis que nós vivemos, as dificuldades que nós vivemos, podemos continuar em missão, servindo ao Senhor, porque Ele garantiu que essa missão irá se cumprir até o dia do Senhor, porque fomos selados para a sua glória, para o seu louvor. Se chegássemos a um momento onde as igrejas estariam fechadas, onde nós não poderíamos estar aqui mais juntos, o que irá nos sustentar e manter a nossa vida cristã para continuarmos ser igreja todos os dias, em todos os lugares? É uma vida de louvor por entender o que Ele fez por nós. É saber que pertencemos a Ele pelo que Ele fez por nós. Pela graça dele que nos alcançou, que transformou as nossas vidas. E de uma vez por todas precisamos entender para o que Deus nos chamou, para plantar esta igreja, para sermos embaixadores do teu reino, sermos igreja todo dia, em todo lugar, olhando para o que ele fez por nós. Que olhar para a obra de Cristo possa te motivar, te encorajar, te empurrar para viver essa missão, para fazer parte daquilo que Deus está fazendo na grande história, até o dia do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Nós estamos nos preparando para a mesa do Senhor neste tempo.